Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje nós vamos falar sobre carreira, mercado de tecnologia e as transformações que estão acontecendo no dia a dia das empresas. E hoje eu conto com a participação do Marcos. Marcos, seja bem-vindo ao AmplificaCast, pode se apresentar para a nossa audiência. Bom, muito bom dia, né? Obrigado pelo convite, Eric, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu me chamo Marcos Strobel, eu estou atualmente como CDO, né, chefe de Digital Office na Lavoro, mas enfim, vamos comentar um pouquinho aí, vamos contar um pouquinho da nossa trajetória aí. O cargo é CDO. CDO, Chief Digital Office. Então são muitas responsabilidades e o cargo fala de digital, né? De transformação digital. Fala de digital, transformação, tecnologia, negócios, falamos um pouco de tudo. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Para nós começarmos o nosso episódio, a gente começa do começo. E começar do começo é falar um pouco da sua trajetória. Como que foi entrar no mercado de tecnologia? Você é formado em tecnologia, Marcos? Como começou ali os primeiros passos? Foi a tecnologia que te escolheu ou você que escolheu a tecnologia? É um pouquinho de ambos, né? Começar a falar um pouquinho sobre tecnologia, como eu entrei no mercado, eu vou voltar alguns anos atrás. Legal. Né? Mas enfim, eu estou no mercado de tecnologia há 35 anos. 35. Eu sou formado em tecnologia e eu comecei a estudar tecnologia desde o ensino médio, ensino colegial. Eu já fiz curso profissionalizante de tecnologia, com 14 anos de idade eu já estava estudando tecnologia. Legal. Né? Então, na minha época, ou nessa época, existia muito apreço ali por cursos de administração, contabilidade, enfim, engenharia, né? Uhum. E tecnologia era um negócio assim que estava meio começando, despontando. E eu comecei meio na onda, né? Os meus amigos, poxa, vamos. Eu falei, porra, deve ser legal. Achava que era uma coisa interessante, já me sentia atraído, né, pelos joguinhos ali que tinham na época. E eu comecei por aí. Então, eu comecei a estudar num colegial técnico, né, buscando já uma formação, buscando já uma profissão, até fazer faculdade. Eu fiz 2 faculdades de tecnologia, né, estudei na FATEC, estudei na Unimap, em Piracicaba também, me formei pela FATEC, e aí onde tudo nasceu? Começou. Eu sou do interior, né? Eu sou caipira. Né? Eu nasci em Sorocaba, eu moro em Sorocaba até hoje. Legal. Né? Mas eu nasci em Sorocaba, eu sou filho de uma família aí de 4 filhos. Legal. Né? Tenho 3 irmãos, comigo são 4, né? Um casal você é mais ali. velho, mais novo? Eu sou o segundo mais velho. Ah, legal. Né? Então somos um casal ali de 2 homens e 2 mulheres ali. Uhum. Enfim, e a família toda de Sorocaba. Legal. E quando você fala que começou a estudar tecnologia, naquela época eu estudava o que? Era infraestrutura, mais software, desenvolvimento? Como que era a tecnologia naquela época? Essa é uma pergunta interessante, né? Muitos me fazem essas perguntas aí porque realmente a tecnologia ela sempre vem evoluindo, né? Na época que eu comecei a estudar, e falando em época, remete, né, a um passado ali de 30 anos ou mais, mas a gente não tinha tanta oferta de curso, né? Ou você fazia uma faculdade de analista de sistemas, ou era tecnólogo em processamento de dados. Uhum. Ou você só tinha essas 2 faculdades, né? Depois veio engenharia da computação, depois veio outros cursos mais verticalizados, né? Dentro da área de tecnologia. Mas na minha época, ou era tecnólogo ou era analista, e eu fiz curso de tecnologia, né? Então eu sou formado em tecnólogo em processamento
processamento de dados, né, pela FATEC. Esse curso existe até hoje pela FATEC. E é um curso que ele te dá uma visão muito ampla, desde o aspecto em programação, em diferentes linguagens. Lógica, né? essas coisas. Lógica, análise, mercado. Então, é um curso bem amplo e a minha formação é em tecnólogo em processamento de dados. Legal. E como é que foi esse início, né, de carreira? De estudar, começou ali a fazer o tecnólogo, depois foi fazer faculdade. Em que momento você começou a trabalhar dentro de uma empresa? Começou como trainee, como estagiário? Como que foi o início? Cara, eu comecei assim, a minha carreira, o começo da minha carreira foi bem interessante, né? Porque falei que com 14 anos eu já estava estudando tecnologia. E por que eu comecei a fazer um curso profissionalizante? Porque eu não tinha a previsibilidade de fazer uma faculdade, né? Eu não tinha previsibilidade de poder pagar uma faculdade para fazer, e eu já tinha aquele negócio de começar a trabalhar cedo para ajudar o pessoal em casa, ajudar os meus pais. Sempre tive essa preocupação. E na época, muito interessante, eu gosto de contar essa história porque é legal, porque depois lá para frente a gente faz um link e você entende sobre a questão das oportunidades e aprendizados. Sim. Eu sempre me interessei a aprender coisas, né? E na época, quando eu comecei a estudar, a minha falecida avó, ela dizia o seguinte: cara, você tem que fazer um curso de datilografia. Você sabe o que é isso? Muitos não sabem o que é um curso de datilografia. A famosa máquina de escrever. Exatamente. Que não existe mais. Exatamente, não existe mais. Mas você tem que fazer um curso de datilografia, porque se você quer um emprego de verdade, você tem que saber datilografia. Uhum. Né? Todos os escritórios, todas as empresas tem uma máquina de datilografia. De um datilógrafo. Né? Se você quer emprego de verdade, você vai fazer datilografia. Falei, beleza, vamos fazer um curso de datilografia, e fui lá eu fazer curso de datilografia também. Então, eu fiz o colegial técnico, fiz um curso de datilografia, e aí eu passei na universidade, só que eu passei em Piracicaba, na Unimep, que é uma faculdade particular. Uhum. Falei, poxa, e agora? Né? Como é que eu vou pagar a faculdade? Como é que, né? Meu pai recém tinha perdido um emprego também. E o meu pai e a minha avó chegaram para mim e falaram, meus pais, né? E a minha avó chegaram para mim e falaram assim, cara, a gente vai conseguir te ajudar agora nos primeiros meses e tal, mas mais do que isso não tem como. Uhum. Eu falei, daí, eu vou aproveitar essa oportunidade e eu vou. Então eu fui para Piracicaba, nunca tinha morado fora de casa, né? Então fui com 18 anos logo, eu fui para Piracicaba. Eu nunca tinha morado fora de casa, nunca tinha vivido sozinho e, cara, me aventurei, e aí começou um pouco eu me jogar, né, atrás do aprendizado. E quando eu entrei, eu fui para Piracicaba, eu fui com duas preocupações. A primeira, eu não queria vir embora porque eu queria fazer o curso, e a segunda é como é que eu me mantenho aqui. Sim. Eu preciso trabalhar. Uhum. Né? E aí eu fui morar numa pensão. Né? Então, eu fui morar numa pensão que tinha uma série de construtores, empreiteiros, pedreiros. Né? Eu fui morar nessa pensão. É a primeira vez morando fora de casa, eu me lembro até hoje que o nome da rua era a Rua da Boa Morte. Nossa. Eu fui morar sozinho na Rua da Boa Morte, né? E fui ter essa experiência. E aí, quando eu entrei na faculdade... Ainda bem que você não é supersticioso, né? Exatamente. Porque senão já ia mudar de lá. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falo, puta, e agora? Eu preciso me arrumar por aqui. E aí tinha algumas oportunidades de você trabalhar na faculdade. E surgiu uma oportunidade de trabalhar num centro de ciências políticas da faculdade. E o pré-requisito é que você soubesse datilografia. Olha só. E aí tá. E por conta da datilografia, eu fui trabalhar nesse centro de ciências políticas. Eu, por trabalhar lá meio período, eu passei a ganhar uma bolsa parcial da faculdade. Uhum. Eu falei, ainda não tá bom, porque tem outra parcial, parte ainda. tem outra parte, tem que pagar a pensão e tem que comer. E aí fui. Eu me inscrevi para um outro programa da faculdade. E eu comecei a trabalhar como operador de produção. Muitos não sabem o que é isso, uhum. né? Mas eu comecei a trocar fita de disco de backup durante a madrugada, uhum. programar as máquinas para fazer lá os jobs durante a madrugada, o processamento da folha de pagamento da universidade, enfim. Eu fui trabalhar de operador de computador durante a madrugada para poder pagar a faculdade. E como operador de computador, eu falei, poxa,
tô nas nuvens, né? Porque eu tinha a bolsa integral na faculdade, eu tinha o meu primeiro salário, falei, tá aí, já resolvi como é que é. E tinha a parte difícil, obviamente, porque eu estudava de manhã e trabalhava, eu entrava por volta de 11 horas da noite na faculdade e saía às 7. Eu trabalhava em um campus e estudava em outro campus. Então eu tinha que sair correndo de um campus para ir para o outro, para fazer aula, né, e tentar dormir um pouquinho durante a tarde para dar conta, mas logo eu preenchi isso dando aulas extras na faculdade, dormia pouco, trabalhava bastante e estudava. Dava aula também? Dava aula. Comecei a dar aula de reforço, de lógica, né, de análise para os colegas ali que começavam a fazer também as primeiras turmas na faculdade. Então, o resumo ali eu estudava, eu trabalhava... Isso com quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 para 19, né? Eu tinha entrado na faculdade. Era o meu primeiro semestre na faculdade. E como é que era... Eu quero entrar num assunto aqui que algumas pessoas não têm essa preocupação, né? Como vai pagar a faculdade? E você tinha essa preocupação. Então, sinal de que o recurso naquela época financeiro familiar, ele não era tão, né? Não estava sobrando, né? Era abundante. Não era abundante. Então você já se viu com essa... Eu preciso me prover. Se reinventou. Saiu de casa, né? Foi morar numa outra cidade e tal. Como que foi esse processo de decisão e de você assumir o risco de trabalhar, de ir para um local que você não sabia o que ia acontecer, porque não sabia, né? Não sabia como as coisas iam acontecer. Sabia o que ia dar. Com a coragem. Como é que foi conversar com os pais, né? Tomar essa decisão e assumir a responsabilidade? Não, eu preciso me prover, me sustentar. Eu vou te responder isso, mas só para não deixar passar nessa que não era difícil, que era difícil. O meu primeiro mês, cara, aquele puta desespero, né? E aí, né, cara? Como que vai pagar o segundo mês do aluguel? Como é que vai comer? E eu fui morar depois o primeiro mês. No segundo mês eu fui morar numa república. Que aí eu já me ajeitei, né? Puta, eu já estava trabalhando e tal. Mas ainda não estava... Eu estava no Centro de Ciências Políticas, ainda não tinha o outro emprego. Falei, e aí, né? E no começo a gente tinha até uma certa limitação para comer. Eu não passei fome, não tem nenhum drama. Mas também não tinha abundância de escolha, né? E eu lembro que a gente tinha uma senhora que trabalhava em casa, porque eu fui morar com alguns amigos que eu conheci na faculdade, que já estava ali no último estágio para se tornar engenheiro e tal. Então a moçada ali tinha uma empregada e tal, alugou um quartinho para mim e eu fui morar lá. Mas também era bem contado. E eu lembro que que tinha uma senhora que trabalhava em casa, que tinha semanas, assim, períodos que a gente não comprava comida. E ela tinha algumas galinhas que ela criava e a gente ficava comendo ovo, omelete, assim, durante 1-2 semanas direto, levados pela produção caseira, né, da Dona Maria lá, que levava comida. Mas, isso enfim, te ensinou a ser grato? Eu acho que eu sou grato desde que me conheço por gente. Acho que uma das melhores coisas que a gente tem que fazer é agradecer, né? Independente do que você tenha, né? Eu ainda estou te devendo uma resposta, mas olhando no aspecto de gratidão, hoje a questão das mídias sociais, elas nos transportam para alguns mundos que não são nossos, que não nos pertencem. E a gente acaba tentando almejar esses mundos, esquecendo de olhar o mundo que a gente vive e de agradecer pelo que a gente tem. Sim. Então, sim, me ensinou a ser grato. Legal. Né? E na dificuldade lá da transição, eu costumo dizer o seguinte, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre transformação e sobre transformação digital. Mas eu acho que desde esse primeiro começo de vida meu, ele já é um começo de transformação, de assumir riscos, né? De incertezas, né? Óbvio, eram diferentes, né? Hoje em dia, a abundância que a gente tem, o comportamento também das pessoas, dos jovens, das famílias, são completamente diferentes. É difícil você comparar o que era melhor, o que é pior, mas eu acho que são épocas. E naquela época, a gente tinha a preocupação de ter uma carreira, de ser alguém, né? De construir algo, porque você não herda nada. Né? Exatamente. Então, cara, se você quer, você tem que buscar.
Então eu vi a oportunidade e eu fui buscar. Talvez a gente nem entendesse claramente os riscos que tinham por trás disso, né? Acho que a gente olhava mais a oportunidade e a vontade de querer fazer, né? Então, acho que tinha muito disso. Os meus pais me apoiaram muito, né? Minha mãe, meu pai, minha avó, né? Então, eu acho que isso, acho que essa questão interna dentro de casa, né? O que eu trago muito de dentro de casa, eu acho que a maior riqueza, né? Meu pai é falecido já, mas a maior riqueza que os nossos pais, né? Os meus pais me passaram é a questão de valor. Né? A questão de índole, a questão de ética, é a questão, enfim, do respeito ao próximo, né? A questão do agradecer. Então, eu acho que isso me fortaleceu para enfrentar os desafios que eu assumi. Né? Como ir morar fora de casa a primeira vez, como ir parar lá na Rua da Boa Morte, como não saber se eu ia pagar a faculdade, não saber se eu ia ter que vir embora ou não, enfim, eu acho que... E o momento mais difícil, então, nessa época, assim, tem algum episódio que você se lembra e fala, esse foi difícil? Acho que o momento mais difícil foi de tomar a decisão de sair de casa. Né? Hoje a gente vê jovens com 12 anos, 13 anos, 14 anos indo morar fora nos Estados Unidos, indo fazer curso de verão, né? Indo estudar fora, indo fazer colégio. Né? Lá naquela época não era assim. Sim. Né? A gente com 17 anos morava com os pais ainda. Né? O grau da dependência era grande. E morava com os pais não era porque tinha o conforto com os pais, só por causa disso, ou porque tinha a proximidade dos pais. Morava com os pais porque precisava também ajudar os pais. Né? Então, acho que esse momento de sair de casa, ir para algo solo, né? Eu acho que foi um dos maiores aprendizados de vida que eu tive, mais do que a própria faculdade, porque a faculdade ela te explica alguns conceitos, né? Ela te dá uma formação profissional, mas ela não te dá a formação de vida, que é o que você precisa. Né? Então é ter a responsabilidade de pagar o teu aluguel no final do mês, senão você não tem onde morar, ou de pagar a tua luz, ou de comprar a tua comida, de tomar a decisão se você vai ou não vai em alguma festa, por exemplo, que se acontecer algo errado, você não tem para quem ligar, ou não tem para quem te socorrer, e ser responsável pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Eu acho que esse é o momento mais ali de aquele frio na barriga e de fazer escolhas. Né? Então... Legal. E como é que foi essa construção da carreira? Hoje você tem uma posição de um executivo, né? Um CDO, mas como que foi essa transição de carreiras, digo, de um estágio, né? Comecei como naquele trabalho de ciências políticas e tudo mais, datilógrafo, depois operador de computador, né? De computador. E aí como é que foi andando assim na sua carreira? Como que foi esse processo? O que você teve que adquirir de habilidade? Como que foi entrar nas empresas e galgando posições? Para mim, a carreira sempre teve muito ligado com a amplitude do que eu gosto de fazer, né? E como eu consigo contribuir. Eu nunca desenhei uma carreira planificado por cargos. Até mesmo porque se eu tivesse feito isso, e grande parte, né, ou quase todos na minha época tivessem feito isso, hoje todos estávamos desempregados, né, porque naquela época não tinha CDO como cargo, novo, né? Não tinha CTO como cargo. Então acho que a primeira dica aí que eu deixo eu nunca olhei cargo, eu nunca olhei essa questão de a posição, eu sempre olhei a amplitude. Né? Então eu comecei, quando eu comecei a minha carreira, eu fui trabalhar lá na faculdade, né? Comecei com ciências, depois fui para produção. Aí logo depois que eu estava na faculdade ainda, eu fui trabalhar na época na software house. Software house hoje são as fábricas de software que a gente vê hoje, né? Então eu fui trabalhar com um grupo de amigos e nesse trabalho foi surgindo oportunidades. E para mim foi uma primeira base de formação, porque em software house, para quem já teve a experiência ou não tem a ideia do que você faz um pouco de tudo.
Você programa, você desenvolve, você testa, você escreve código, você dá faz treinamento, você faz documentação, você faz uma pré-venda, você faz uma pós-venda, você atende telefone, você faz café, você aprende de tudo. De tudo. Então, para mim, foi uma primeira base de formação para eu começar a fazer as escolhas do que eu gostava de fazer. Né? E aí foi. Então, eu comecei nessa software house, eu fui durante o meu ciclo, né, profissional. Hoje, olhando para trás e para esse tempo de carreira, eu posso dizer que 1/3 da minha carreira eu vivi na prestação de serviços em tecnologia. Eu trabalhei muito em software house, eu trabalhei muito em consultoria. Legal. Como consultoria, eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil. Tem a visão mais de negócio, né? Muita visão de negócio, muita visão de relacionamento, de indústria, né? Relacionamento com pessoas. Então, olha, eu fui pegando uma base legal que foi ampliando o meu leque, tipo, eu conheço diferentes negócios, eu sei lidar com diferentes pessoas, né? Eu conheço diferentes regiões e culturas, né? E eu vivi diferentes experiências na área de tecnologia e prestação de serviço. E eu comecei a entender que eu sempre, na verdade, olhei a tecnologia com isso, mas começou a ficar mais claro para mim nesse período que o que eu gostava de fazer era dar sentido à usabilidade da tecnologia. Né? Então, eu entendendo o negócio, eu entendendo os desafios, entendendo as estratégias de negócio, eu procurava entender como a tecnologia pode contribuir para esse negócio cada vez mais dar certo, crescer, diversificar e tal. Então, eu sempre fui trabalhando em colocar a tecnologia a serviço das estratégias de negócio. Sim. E aí eu fui entendendo que eu gostava na área de tecnologia de dar sentido ao uso da tecnologia. Não fazer um software para fazer, porque ninguém vai usar, né? E aí, nesse período de carreira que eu passei de consultoria, houve a oportunidade do meu primeiro emprego pulando, eu digo assim, pulando a porteira. Né? Eu saí da área de serviços e tive a minha primeira oportunidade de trabalhar em company, numa companhia. Né? Então, e aí Isso já era em São Paulo? Sempre foi em São Sempre Paulo. São Paulo. Né? Legal. Eu em Sorocaba ali, quando eu saí com 18 anos, eu fui para Piracicaba. Eu voltei com 20 para Sorocaba, eu me formei na FATEC em Sorocaba, comecei a trabalhar nessa consultoria, mas 1 ano, 2 anos depois, essa consultoria foi vendida para uma empresa aqui em São Paulo e eu vim junto. Né? E aí começou já a minha vida em São Paulo. Né? Eu comecei a morar aqui em São Paulo, comecei a trabalhar aqui e sempre foi em São Paulo. Né? Legal. E aí que foi que eu pulei o muro, fui trabalhar em company e começou realmente a minha trajetória profissional, né, como um executivo de tecnologia. Então, e essa vivência que você trouxe aí também, trabalhando de consultoria, em empresa de serviço, imagina que quando você chegou nessa companhia, isso era um diferencial, né? Porque você tinha uma visão do todo, né? Foi porque foi muito interessante. Essa companhia que eu fui trabalhar na TAM, que hoje conhecemos por Latam. Né? Mas eu fui trabalhar na TAM. Eu entrei no ano de 99 na TAM. Nesse período eu estava trabalhando numa consultoria, que era a Andersen Consulting. Sim. Hoje conhecemos como Accenture. Né? Eu estava exatamente nesse período prestando serviço para a Sadia. Foi quando eu encontrei um amigo e falou, olha, eu tenho uma colega que está precisando de um profissional na TAM para fazer um projeto pontual. Falei, tá aí, cara, eu acho que... Né? E eu topei a fazer esse projeto. E eu tive a oportunidade de fazer esse projeto justamente porque eu tive a leitura rápida do desafio de negócio que esse projeto trazia. E com o desafio de negócio eu também tive uma visão de como resolver o problema. E eu fiz esse projeto. Esse projeto era um projeto de gestão de abastecimento em aeronaves, onde economicamente era mais viável abastecer aviões. Né? Eu fiz esse projeto foi um projeto bem sucedido e logo depois a TAM me convidou para fazer parte do quadro de colaboradores dela. Foi quando eu entrei para a TAM no ano de 2001, quando eu entrei para a TAM, né, como um executivo de tecnologia, já voltado ali a sistemas de operações em manutenção de aeronaves. Aí ainda você não era casado?
Eu estava casando. Ah, legal. Eu casei no ano de 2001. 2001. Tava com quantos anos? Agora fiz 22 anos. Mas você casou com quantos anos? Eu casei com 30. Com 30. Tô em 31, né? 2001. Com 30. Já entreguei a idade, né? Com 30, Tô com 53. Tem um ponto interessante. Eu vou entrar agora num lado aqui que eu quero entrar com você. É o seguinte. A parte que você está contando dos desafios das empresas e tudo mais é interessante, mas eu quero também, além disso, entrar no aspecto de entender como que era o seu mindset para poder galgar as posições que hoje você atualmente atua, mas como que você era, qual que era o seu perfil profissional? Você fazia o que todo mundo fazia? Você sempre procurava entregar coisas, quando assumia aquela responsabilidade, se o prazo fosse tal dia, não importava o prazo, mas se você se comprometeu, você entregava. Como que é o seu mindset profissional? Hoje, quando você, com o grau de conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida, e você olha para trás, fica mais claro você entender e você se definir, digamos assim. Mas eu acho que no período que você está construindo a tua carreira, e de novo, eu nunca me incomodei muito com a nomenclatura das coisas, né? Mas o meu mindset, na verdade, era um mindset de resolver problema. Era um mindset, eu adorava desafios, né? Eu adorava entender como é que eu poderia sair do outro lado e entregar resultados. Uhum. Né? Então eu sempre fui muito focado nesse aspecto de execução com qualidade. Uhum. Né? Naquela época a gente priorizava muito planejamento com excelência e execução com excelência. Uhum. E eu sempre fui esse cara meio obcecado ali em planejar e executar com excelência. Uhum. Né? Eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei por ali. E foi realmente, eu acho que se eu pudesse me definir lá atrás, eu olho hoje e digo assim, eu sou um cara de negócio com muito conhecimento em tecnologia, apto a resolver problemas, uhum. né? A encontrar soluções para problemas. Uhum. Né? Então, e foi aí que eu comecei a galgar cada vez mais oportunidades e posições, porque eu sempre procurava me manter antenado com o negócio, né? E é interessante porque quando você se conecta com o negócio e você passa a fazer parte dele, né? Ter esse sentimento de dono no negócio, isso te traz uma nobreza legal, porque você se sente Sim. inserido naquele contexto e se sente corresponsável em fazer dar certo. Uhum. Eu acho que por ali eu conseguia, obviamente, ir conectando coisas, né? Uhum. Eu conseguia conectar áreas, por exemplo, porque uma parte boa de você trabalhar na área de tecnologia, isso até hoje, é o passe livre que te dá em qualquer área na organização para você trafegar. Uhum. Hoje cada vez mais, mas lá era menos, né? Uhum. Mas hoje é impossível, porque qualquer coisa que você vai fazer, você precisa trafegar em áreas. Então, tudo tem tecnologia, né? Exatamente. E eu comecei a entender onde eu tinha mais habilidade, né? Eu tinha essa habilidade de traduzir desafios em soluções. Eu tinha essa habilidade em executar com eficiência e com qualidade. Eu tinha essa habilidade em conectar coisas, em conectar áreas, né? Em conectar soluções, né? E aí eu fui entendendo que eu poderia ser cada vez mais um bom executivo, né? Uhum. E eu fiz a minha transição de carreira técnica para executiva dentro da Latam, né? Dentro da Latam, legal. foi ali que eu tive meu insight ali, falar, agora eu largo um pouquinho esse programar, eu largo um pouquinho essa gestão de projeto e vou tentar me tornar um executivo, um líder de fato. Ser um empreendedor, tanto um empreendedor de uma empresa ou um empreendedor de uma carreira, como é o seu caso, dentro de uma organização ou dentro de empresas, exige sacrifício. Quais foram os sacrifícios que você teve que fazer na sua vida? Teve que estudar mais, teve que acordar mais cedo para aprender a resolver um problema quando surgia, já trabalhou final de semana. Conta, vamos, né? Porque às vezes fala assim, eu quero ser um CDO, mas... Quando a gente fala de sacrifício, vira filme de drama. Não, né? depende. Eu acho que, assim,
sem subjugar se o meu sacrifício é maior do que o outro ou não, mas eu acho que todos nós temos que entregar algo se a gente quer algo, né? É uma lei da vida, é troca, né? Se você quer realmente, de fato, uma coisa, como eu queria construir uma carreira, como eu queria realmente galgar conhecimento, posições no aspecto de desafios dentro das organizações, eu tinha que me dedicar. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu nunca fui muito dedicado a literaturas, né, de uma forma ampla e geral, mas eu sempre fui muito focado em literaturas técnicas, né? Então eu estudava muito, eu lia muito. A gente não tinha as vantagens que a gente tem hoje, né? Dos Googles da vida, dos ChatGPTs e coisas mais. Então você tinha que estudar, você tinha que participar de seminários, de palestras, né? De workshops, né? Que isso tinha bastante. Então eu procurava me manter atualizado, né? E eu tive muita oportunidade de, como eu disse, né? Eu sempre construí muitas relações positivas. E através dessas relações, inclusive construídas com fornecedores de tecnologia, eu também vi a oportunidade de me manter atualizado. Né? Então, eu acho que foi muito por ali. Agora, sacrifícios mais... Trabalhar final de semana era quase que normal. Implementação, implantação, migração, tudo final de semana. Só um exemplo assim, que eu gosto de dar, né, para entender a dimensão do desafio, né? Quando eu comecei a trabalhar na Latam e eu entreguei o projeto, o desafio que me deram olha, a gente precisa ter um software para gerir manutenção em aviões. Você sabe que em 2002 você procurar um ERP para fazer gestão e manutenção em avião? Nossa. Né? Não existia isso. Então aí começam as oportunidades, né? Eu comecei a viajar muito para fora do país para procurar software e soluções para controlar, mas não tinha, né? Não era algo tão difundido. E aí a TAM, pelo tamanho da empresa que era, sempre na vanguarda de tecnologia, essa era uma coisa muito bacana. Ela tomou o desafio de desenvolver um software para manutenção de aviões. E eu liderei esse projeto. Foram 5 anos de projeto, para encurtar. Desses 5 anos de projeto, eu tive 1 ano e meio conduzindo um time de projeto em Montevidéu, no Uruguai, onde eu tive que ficar parte da minha vida morando lá. Né? Eu recém tinha casado, né? Lembra? 2002, 2003, eu casei em 2001. Né? Eu estava em Montevidéu, né? Então eu ficava 15 dias em Montevidéu, 5 dias aqui no Brasil, voltava para Montevidéu durante 1 ano fazendo isso. Né? Começa as oportunidades também de me tornar líder, né? Porque eu tinha que gerir pessoas, né? Gerir as ansiedades e uma série de outros desafios, lidar com diferentes culturas. Eu tinha um time brasileiros trabalhando lá, eu tinha um time de uruguaios trabalhando com a gente, time de indianos trabalhando conosco, pessoas dos Estados Unidos trabalhando com a gente. Então, lidar com essas diferentes culturas, né? Lidar com as necessidades das pessoas, lidar com os desafios de projeto, né? Longe de casa. Né? Em 2003, o meu filho estava nascendo. Né? E eu estava em Montevidéu, correndo para voltar para o Brasil, para tentar pegar o nascimento dele. Né? A minha família em Sorocaba. Então, esse ir e vir para São Paulo... Ou Sorocaba? Não, minha esposa é de Sorocaba. Minha família inteira é de Sorocaba. Né? E esse sacrifício ali de ter que se atualizar, ter que lidar com diferentes situações, né? Equilibrar essa questão de família, trabalho, né? Moradia, trabalho. Né? Não é fácil. Então, com certeza. Eu, na verdade, sempre teve sacrifício, sempre tem troca. Né? Então, se você quer algo, você tem que dar algo. Então, legal, muito bom. Assim. E essa evolução da carreira, então, começou lá na TAM, né? Trabalhando dentro de uma organização, especificamente de uma empresa, né? E aí você foi indo para outras empresas. Quer contar um pouquinho dessa trajetória da TAM, da onde foi para, como que foi mudando? Sim, legal. Aproveitando ali, né? Falando dessa trajetória de TAM para outras empresas,
também tem a trajetória do desenvolvimento profissional, né, e das posições, né? Então, eu te contei que lá na TAM que eu chaveei, né? Eu me virei, de fato, ali um executivo. E aí tem uma passagem legal que eu gosto, que eu acho que é importante, inclusive, as pessoas ouvirem isso, porque, principalmente, né, os jovens ou quem vai passar por situações como essa, que eu acho que é uma coisa bacana. Quando você vira um executivo, o teu mindset e as tuas habilidades, né, o teu hard skill, o teu soft skill, o teu conhecimento, ele muda. Né? Você é cobrado de outras coisas do que você era cobrado anteriormente, né, como um cargo mais técnico, por exemplo. Num cargo mais técnico, o prazer seu é você realizar coisas metendo a mão na massa, fazendo. Né? Quando você vai para um executivo, o teu desafio, na verdade, é fazer um time produzir, é fazer as pessoas, né, entregarem um resultado e se sentirem bem com aquilo, também se desenvolverem durante essa jornada. Então muda. Né? E aí isso cria um vácuo em você entre, poxa, não foi mais eu que fiz isso, né? Foi meu time, mas não fui eu. Né? Mas foi a pessoa, mas não fui eu. Então, e neste período, eu passei por um processo, obviamente, né? Na época ali, no coaching, mentoring, enfim, para tentar entender um pouquinho isso e como é que eu podia lidar com essa situação, porque o teu primeiro sentimento é um sentimento de frustração, um sentimento de vácuo, né? Sim. Você fala, não fui mais eu. Né? E aí você começa a entender onde é que está o valor daquilo. E foi se é o resultado ou a execução, propriamente dito, né? Exatamente. Né? E eu tive uma dica muito legal dizendo assim, olha, como executivo, cada vez mais você vai se sentir sozinho, solitário, né? Muitas vezes ali vendido, mas você não pode transparecer isso. E você tem que se resolver com as suas ansiedades e com as suas necessidades. E muitas delas você não vai fazer dentro de um ambiente de trabalho ou profissional, e você vai ter que compensar isso no lado pessoal. Sim. Então, se você quer a realização do fazer coisas, procure algo que te preencha isso, né? Vá fazer um esporte, vá fazer um outro trabalho e encontre algo que você queira fazer. E eu fui encontrar algo para fazer, para criar esse equilíbrio de coisas, né? E eu fui aprender a cozinhar. Ah, legal. Né? Eu adoro cozinhar até hoje. Não sou um chefe de cozinha. Algum tipo de culinária específica? Não, cara. Eu sou daquele que... Hoje eu recorro muito a Google, programas de culinária, históricos familiares, né? Eu me jogo muito, crio as minhas receitas e eu sou um apaixonado por fazer isso. Mas não sou um chefe. Cozinho para a família e é gostoso. Mas enfim, aí foi, né? Eu aprendi a fazer isso. Eu fiquei 13 anos na Latam. Eu vivi o processo TAM-Latam. Ah, legal. Né? Então eu fiz o processo de transição da TAM para a Latam. Eu trabalhei durante 3 anos no projeto de transição da TAM para a Latam, ajudando os colegas lá a desenhar essa nova companhia e essa nova área de tecnologia, né? Fazendo a fusão das áreas de tecnologia, fusão de sistemas, fusão de desafios ali e tal. Eu vivi esse processo e ao término desse processo eu tive que fazer uma outra escolha, que eu tinha que sair da Latam, e foi uma decisão minha, porque o melhor desenho era levar essa área de tecnologia para o Chile na época. E eu não tinha objetivos de sair do Brasil com a família, e morar fora e tal. Eu falei, poxa, não dá para ficar aqui. Se eu ficar aqui, a minha carreira também ela vai dar uma congelada, porque racionalmente falando, era melhor a operação estar lá fora. E foi quando eu tomei a decisão de sair da Latam. Obviamente, né, tinha aquele fica, vai, e aí eu saí. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Que mercado que eu vou, né? Para onde que eu vou, o que eu quero fazer e tal. E eu escolhi trabalhar no mercado de varejo. Por que eu escolhi trabalhar no mercado de varejo? Ou pelo menos eu queria ir para o mercado de varejo, né?
A TAM, na época, ela tinha uma área de tecnologia. Você gostava do final de semana, lá você passou a gostar mais, né? Nossa. Porque varejo, até pro marketing. Mas quem atende conta do varejo no marketing, então, aquelas promoções no final de semana. Mas coisas lá que seu pai te falava, né? Tipo, não põe o dedo aí que vai dar choque, não faz, e você tem que fazer, né? E eu fui muito por ali, né? Uhum. E na época, assim, como eu disse, né, a TAM tinha uma boa área de tecnologia e na época, assim, ela perdia para banco, para as instituições financeiras, né, que tinham mais recursos. Mas tirando isso, não tinha nenhum demérito e a gente sempre tinha muito update tecnológico lá dentro. E eu falei, cara, para que mercado que eu vou? Eu não queria ir para o mercado financeiro, né? Para onde eu vou? E aí eu gostava de desafio, né? Gostava de não dormir à noite. Eu falei, eu vou para o varejo, né? Por que varejo? Porque varejo, para mim, estava começando aquela oportunidade de fazer a transição do varejo, aonde a tecnologia trazia mais produtividade, trazia mais eficiência, poderia trazer mais retorno. Falei, poxa, eu acho que eu tenho como agregar aqui. Recebi um convite de um antigo gestor e amigo, hoje, para ir trabalhar na Saraiva. Falei, pô, que legal, a Saraiva. Eu sempre adorei a Saraiva, né? Eu gosto até hoje, infelizmente, aí estão fechando as portas, né? É uma pena. Difícil. Mas a Saraiva era uma marca querida, assim, eu acho que todo mundo e tal. A minha esposa adora literatura, então era apaixonada por livros. E eu fui para Saraiva. É um ambiente gostoso, né? De você ir na livraria, exatamente, lá tomar um café, né? Literatura, você se sente acolhido, né? Infelizmente, a gente não tem mais ambientes, pelo menos eu não tenho mais ambientes assim hoje, mas enfim. E quando eu fui para Saraiva, eu crente que eu ia para o varejo da Saraiva, que todo mundo conhece a livraria Saraiva. Sim. Mas eu fui trabalhar na editora da Saraiva. Né? Para quem não sabe, a Saraiva ela tinha um grupo que a livraria, né, e o commerce da Saraiva era um negócio ali de varejo, mas ela tinha uma estrutura muito forte que dava uma lucratividade muito boa para o grupo, que era a editora Saraiva. Na época que eu fui trabalhar na Saraiva, a editora Saraiva, ela era responsável por grande parte das obras literárias para formação jurídica no Brasil, né? Livros do PNLD para ensinos fundamentais, ensinos básicos, enfim. E eu fui ser diretor de tecnologia da editora Saraiva. Eu fiquei 2 anos na Saraiva, 1 ano e pouco na Saraiva, trabalhando ali. Eu saí da TAM, né, falando com engenheiros mecânicos, aquela parte mais lógica, aquela parte mais hard, e fui trabalhar ali com escritores, filósofos e tal. Foi uma experiência muito boa. E aí, depois desse período da Saraiva, eu recebi o convite para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, no GPA. Aí sim eu estreiei no varejo. Aí que foi que eu fiquei sem dormir várias noites e várias... Já ficava, mas aí só intensificou. O GPA ali na Brigadeiro, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio ali. Então eu fui trabalhar no GPA, eu comecei trabalhando no GPA ali, entrei no grupo, rapidamente me tornei diretor de tecnologia da parte alimentar do GPA. Foi um grande período ali, fiz todo o processo de consolidação tecnológica e transformação digital, toda a história, a jornada de transição digital do GPA começou comigo e com os colegas que lá estavam, né? Desenvolvimento do aplicativo, dos apps, enfim, fizemos lá toda essa brincadeira e tal. Aí fui para a Via Varejo. Da Via Varejo eu fiz minha primeira parada sabática, né? Parei 1 ano. 1 ano? Ali, fiquei 1 ano. Foi exatamente o ano da pandemia. Procurei estudar mais, procurei me conectar aí já com o ecossistema de inovação, com labs e fazer outros cursos de formação, né? Fui fazer um curso de conselho digital, então eu me formei como conselheiro digital. Comecei a dar mentorias, né, para algumas empresas, startups, na verdade, né? E aí eu voltei de novo para o varejo, fui ser diretor executivo do Dia, né? Fiquei um tempo no Dia e aí fiz uma transição de carreira e fui para o agro e é onde eu estou hoje. Né? E como é que é essa questão assim, né, de aprender em diferentes segmentos? Porque cada segmento tem a sua particularidade. O varejo é mais, tem aquele dinamismo ali, né? Aquela loucura assim, né, de falar com o consumidor final e demanda alta de tecnologia. Como que é
as similaridades no aspecto de tecnologia entre cada um? Qual o setor que se transforma mais rápido, menos rápido, que são mais aderentes à tecnologia? Eu acho que, assim, obviamente, o setor que se transforma mais rápido é o que é demandado pela sociedade, né, a se transformar mais rápido. Você vê, por exemplo, antes da pandemia, a gente falava muito ali como o e-commerce, por exemplo, né, as vendas online, como algo disruptivo para os negócios de varejo. Hoje é quase impraticável não ter, você ser um varejista e não vender online. Né? O quanto a pandemia e a necessidade acelerou esse negócio. Né? Então, eu acho que a necessidade faz você acelerar o processo. Então, a gente pode dizer que hoje o varejo é muito mais consolidado nesse contexto. Né? E a necessidade também faz com que as organizações, as empresas, vá se adaptando a entender essas necessidades. Né? Então, a gente fala muito hoje que o comportamento do consumidor mudou. Mudou e vem mudando. E vai continuar mudando. Né? Então, você está antenado a essas necessidades vai te dar a velocidade para você estar sempre à frente disso. Hoje em dia é difícil você comprar alguma coisa e esperar mais do que um dia para entregar, né? Não é? Você pede e já quer receber. Antigamente era engraçado, porque antigamente você tinha desafio... Né, antigamente você tinha assim, o desejo de poder comprar online naquela empresa que você gostava. Sim. Aí depois você tinha o desafio de receber logo aquilo. Hoje você tem a impaciência de não chegar no dia. É verdade. Nossa. Às vezes não chegar na hora. Ou até impossibilita a compra. Você fala, meu Deus, vai demorar 2 dias, não vou comprar. Então as necessidades elas vão se transformando. Né? Então o varejo é um mercado, obviamente, hoje muito mais enraizado. Essa questão de cultura, necessidade, o consumidor final, e você está mais próximo. Então, outros segmentos, como esse do agro, que eu fui recentemente, você tem um outro aprendizado. Né? Você tem um outro momento. Né? Você ainda está no momento que o agro, né, ele é tech, né? O agro é tech, a gente fala ele é tech, ele é pop, né? Enfim. Mas ele começou muito na questão... Eu participei de uma campanha do movimento Sou Agro. A primeira campanha, eu trabalhava na agência que idealizou essa campanha. Bom, primeiro que ele é um setor encantador. Né? Eu me encantei até hoje com o setor. Quando você começa... E a gente não vive sem agro, né? A gente não vive sem agro, mas a gente acha que a gente vive, né? Hoje o agro, aí, só um grande número aí para todos aí, o agro ele responde por quase 28%, 30% do PIB brasileiro. Né? E a tendência é que cada vez mais tenha uma parcela maior sobre isso. Agora, não entrando tanto na especificidade ali, mas é um setor que relativamente a tecnologia e a transformação tem alguns subsetores que estão mais aderentes à tecnologia e outros ainda não. Então, só para dar um exemplo aqui, quando você olha na questão de maquinários, né, os maquinários autônomos, drones, IoTs, a tecnologia está mais difundida e cada vez mais vem ganhando força, principalmente nas grandes organizações e para os grandes produtores. Quando você olha para os pequenos e médios produtores que ainda têm pouco acesso ainda a isso, né? Isso está mais restrito. Sim. Né? E quando você olha para o outro lado, que é o lado da interatividade que a gente vê no varejo, né? Aplicativo de compras, né? Aplicativo de relacionamento, né? A experiência digital que a gente fala, isso ainda é muito novo no agro ainda. Né? Então, ele obviamente tende a ganhar uma escala, mas ainda é muito novo. A aderência ainda tem sido baixo nesse contexto. Mas eu vejo uma oportunidade e um espaço absurdo. Né? Por quê? Para concluir o raciocínio aqui, porque, de novo, as pessoas vêm se transformando, as gerações vêm se transformando. Né? Então, hoje, aquela geração que ainda não vê grande valor, a próxima geração não vive mais sem isso. Né? Então, ela compra comida, ela compra o eletrodoméstico, ela faz tudo no digital. Por que ela não pode comprar também, né, os seus defensivos, né, os seus itens? Por que não pode se relacionar num aplicativo? Então, para mim, é uma questão de tempo.
né? E a gente está construindo. Tem mercados que são mais maduros digitalmente, outros ainda estão nesse processo de transição. E falando assim do aspecto assim, organizacional de pessoas, você falou até que fez o ano sabático lá na época da pandemia e tal. Como que você enxerga hoje, né, o comportamento? Está numa posição de liderança. Como que você, como líder, teve que se adaptar em questões com relação à cultura organizacional? Porque hoje as empresas são diferentes, até um pouco antes da pandemia, as empresas se comportam diferente, as pessoas também. Como que são esses desafios organizacionais de liderança de equipe? Acho que tem um ponto que, pelo menos para mim, isso cada vez mais veio se tornando mais claro e hoje isso para mim é muito claro. Né? Acho que é uma grande diferença entre você gerir, né, ser um gestor, gerir projeto, entregar resultado, né, enfim, e liderar. Né? Principalmente liderar pessoas. Liderar pessoas, independente do segmento, independente da indústria, independente do desafio, são pessoas. São pessoas. Né? E cada vez mais que você se conecta a isso e entende como lidar com isso, né, você de fato se torna um líder. Né? Então, acho que o liderar tem muito a ver com pessoas. Né? E o gerir tem muito a ver ali com desafio, com projetos, né? Com a parte mais técnica da coisa. Eu fui entendendo cada vez mais essa diferença. E para mim hoje, nada acontece sem pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia, o melhor processo, o melhor benefício, né? Mas se você não tiver a melhor condição, né? Se você não tiver o melhor grupo de pessoas, se você não conseguir entender essas necessidades e negociar essas necessidades, você não tem nada. Você não tem resultado, você não tem sistema, você não tem empresa, você não tem nada. Então, eu aprendi a lidar muito isso, eu coloco muita ênfase nisso, né? Não fui um exímio líder ao longo da minha carreira, mas eu fui me tornando. Se desenvolvendo, né? Fui me desenvolvendo. E eu acho que é um aprendizado contínuo, né? Ele é contínuo, né? Porque as pessoas vão se desenvolvendo também, as necessidades vão mudando, né? E nesse ponto, assim, como que você foi desenvolvendo essas habilidades de liderança? Participava de eventos, de líderes, cursos? Eu acho que para você aprender, pelo menos eu tenho isso muito comigo, para você aprender você tem que ser um bom ouvinte. E eu ouvi coisas ao longo da minha carreira que eu não gostava de ouvir enquanto chefe, né? Enquanto um gestor. Né? Você se sentia desafiado, provocado. E quando eu passei a ouvir, passei a entender, né? E também olhar para mim mesmo, né? As necessidades que eu tinha também enquanto profissional. Né? O que eu queria, o que eu não queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, a hora que você acorda para isso, né? E você passa a ouvir, você passa a buscar realmente aprender. Né? Então, eu acho que ouvir é o primeiro passo para você aprender e para você retribuir. Né? E, obviamente, com as interações. Né? Então, eu fiz eu fiz curso, né? Várias oportunidades que tinha liderança de pessoas, né? Outros N cursos, né? Participar de grupos. Né? Então, e com isso você vai se desenvolvendo. Né? Então, mas basicamente para mim é ouvir para aprender. Né? Então, acho que veio muito disso. Legal. E você comentou também, quando a gente estava se encontrando, né, daquilo que você faz de forma gratuita para poder transferir um pouco do conhecimento que você adquiriu, da sua experiência. E qual que é... Por que você faz isso? Isso é um propósito, é uma missão? Acho que essa palavra propósito que você usou, para mim, é muito importante. E muitas vezes as pessoas dizem assim, você precisa encontrar um propósito para a tua vida. Eu acho que você precisa ter propósito sempre, né? Porque o propósito não é um propósito que você tem. Você pode ter diferentes propósitos em diferentes momentos da tua vida, né?
Então, eu acho que o que move a gente é propósito, né? E hoje, eu me encontro, há alguns anos atrás, na verdade, foi acho que desde a época da pandemia, e não tem a ver com a pandemia, tem a ver porque eu estava num período, né, de respirar e de arejar, né? E eu procurei ter outros propósitos, né? E eu acho que dentro desse propósito que veio ali, acho que primeiro veio com um convite, né? Hoje eu sou membro de uma academia de alta gestão, né? Uma academia europeia de alta gestão. Então, eu sou membro dessa academia hoje, né? Tem vários líderes lá dentro, é um grupo riquíssimo. Eu tive o privilégio de ser convidado a esse grupo nesse período, entendi ali a causa, né? E ao entrar para esse grupo, eu fui convidado a ser coautor de uma obra literária para falar um pouquinho da minha experiência de vida, a minha experiência profissional, a minha experiência enquanto líder e poder compartilhar um pouco disso, né? E isso se tornou uma obra, né? Então, a cada ano esse grupo lança um novo livro com vários coautores compartilhando um pouquinho das suas experiências. Então, legal. A cada capítulo do livro é um executivo falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Vou deixar a edição que ele compartilhou aí. Depois eu passo para vocês ali. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho e falei, poxa, tem uma coisa bacana nisso, que é você poder compartilhar, né, aquilo que você aprendeu. Né? Eu acho que nem todo mundo precisa aprender na dor. Né? Então, eu acho que você pode pelo menos compartilhar e entregar, e aí a outra parcela é por sua conta, né? E isso foi um projeto legal, né? Eu gostei desse projeto, acho que tocou em mim. E aí, obviamente, depois eu passei a dar mais atenção a convites que eu recebia vários convites. Eu sempre fui muito introvertido, né? Eu sempre gostei de me expor pouco, né? Mas quando esses convites, como esse, né, de hoje que você me fez, ele está muito voltado a compartilhar, ao aprender, ao ajudar, eu me sentia tocado a convites como esse e comecei a participar, né? Então, eu me inscrevi para um grupo aí que... hoje eu sou mentor da Inovativa Brasil. Legal. Né? Então, eu faço parte do grupo de mentores. Eu mentorei algumas empresas ali, ajudando essas empresas a se transformar, a se reinventar e tal, sem fins lucrativos. Né? Então, passei a fazer isso. Nesse curso de conselheiro digital que eu fiz, eu também passei a dar conselho consultivo para outra empresa e a outros grupos. Né? E isso cada vez mais começou a me preencher, porque é muito legal esse feedback que você recebe, que o que para você parece tão óbvio e básico, né? Para a pessoa que está do lado de lá, que está ouvindo, fala, cara, era disso que eu precisava, né? E um último evento ali, por exemplo, nessa empresa que eu mentorei, que era uma startup, essa startup ela está fora do Brasil, né? Está na África do Sul. Né? Eu mentorei essa startup lá e eu comecei fazendo um projeto que eles tinham um determinado desafio. Ao longo do trabalho, a gente pivotou toda a ideia porque foi uma construção. Né? E aí, recentemente, o ano passado, ano retrasado, eu fui conhecer o executivo, né? A executiva dessa empresa. Cara, com feedback assim tão agradecido, né? Falei, cara, tipo, a minha empresa é outra, né? Eu abri escritório em Portugal, tô abrindo escritório no Chile, né? Tô abrindo escritório, estudando abrir escritório nos Estados Unidos. Enfim, um sentimento de gratidão. Eu falei, cara, e para mim, assim, não custou nada, custou algumas horas, né? Ao longo daquela semana à noite, né, ou no sábado, trocando experiências. Né? Então, acho que isso cada vez mais, você devolver um pouquinho do que eu recebi, né, que faz parte da gratidão, acho que isso é um propósito que me preenche hoje. Então, legal. É muito bacana. Muito legal. E até para a gente já ir para os finalmente do nosso episódio, eu gostaria que você desse uma visão. Primeiro, assim, quais conselhos você daria para quem está começando na carreira
e quer seguir ali uma posição na área de tecnologia, o que ela precisa entender ou aprender? O que você recomendaria? Você já foi falando um pouco, né? Já foi respondendo já, né? Eu acho que o primeiro conselho que eu dou eu costumo dizer assim, não foca cargo. O cargo ele muda. Você sabe qual é o cargo que vai ter aqui 2 anos? Né? Daqui a 1. Do cargo, às vezes, assim, não sei então, o nome. acho que cargo não é um objetivo de carreira. Acho que o objetivo de carreira, para mim, é um objetivo onde você consegue conciliar os teus gostos, as tuas habilidades, as necessidades que o mercado vai apresentando. Então, hoje, para mim, o profissional é um profissional meio híbrido, né? É um profissional que pode se adaptar rapidamente a diferentes necessidades, obviamente dentro de um contexto de habilidades, né, e conhecimento que ele tem. E aí vem o procure aprender. Né? Você nunca sabe quando um aprendizado seu vai te alavancar numa oportunidade profissional como a mim me alavancou. Né? Então eu acho que primeiro não foca cargo, né? Não se empolgue com o cargo que você tem. Acho que esse é um outro conselho. Né? Eu, durante a minha carreira inteira, eu tive diferentes cargos com diferentes nomes, né? Muito assediado no mercado e tal, mas foi algo que nunca me subiu na cabeça. Né? Tudo passa, né? Eu estou fazendo aquele papel. Até mesmo porque quando você fica parado, todo mundo esquece de você rapidamente. Né? Então, você é chamado para um monte de eventos, festas e o caramba a 4 ali. Quando você está fazendo aquilo, quando você não está, você já não é mais ninguém. Então, eu sempre procurei dizer quem eu sou. Né? Eu não sou o meu cargo, eu sou, na verdade, aquela pessoa que eu quis ser e quero ser. Então, eu acho que primeiro não foca cargo, né? Procura entender esta relação entre as suas habilidades, conhecimento com oportunidade. Então, isso vai te alavancar a muitas oportunidades. Esteja aberto a oportunidades que vão surgir no teu caminho. Então, acho que quando você está preparado e você consegue estar antenado às oportunidades, as coisas vão acontecendo. Né? Então, eu acho que esse é um caminho ali que eu dou como conselho ali. Né? Aprenda, esteja aberto à oportunidade, esteja preparado. Né? Porque ninguém vai te dar um desafio dizendo, olha, você quer ser isso aqui na minha empresa? Se você não está preparado para ser aquilo. Né? Muitas vezes você vai se lamentar, muitas vezes você está dentro da empresa e fala, por que eu não fui promovido a gerente? Por que eu não me virei coordenador? Né? Então, não espere ser para ir buscar o conhecimento. Isso. Busque o conhecimento antes, né? Que você pode ser. Se prepare, né? Se prepare. Então, acho que... E na visão de um líder de tecnologia, quais conselhos você daria para outros líderes? Trabalhe a paciência. Assim, ó, eu não às vezes eu fico meio assim tímido, talvez, de dar conselho, que parece que você é o compartilhamento de experiência, vai. É o ancião, né? Eu tenho uma para mim, né, de ancião. Eu sempre costumo dizer o seguinte: na dúvida, procure um ancião. Um dos conselhos que não é conselho, eu vou tirar a palavra conselho, mas talvez uma das coisas que eu compartilho que vale para mim, eu não sou o senhor da verdade, por mais alto que eu consegui galgar na minha carreira, né, na minha profissão, eu não sou o senhor da verdade, eu não conheço tudo, né? E na dúvida ou na necessidade, eu procuro o ancião. Né? Eu sempre digo isso. Né? Então, por que eu procuro o ancião? O ancião não é alguém que é mais velho do que eu, é alguém que viveu uma experiência que eu ainda não vivi, ou alguém que passou por um problema que eu estou passando. Né? Então, eu procuro muito me aconselhar com pessoas que têm conhecimento ou que têm a vivência que eu não tenho. E com isso criar uma rede, né? Criar um networking muito rico. Né? O que isso também é humildade, né? Também, né? De você aprender procurar uma opinião para poder aprender, né? Significa que a gente não tem todas as respostas, né? Eu acho que a nossa base, ela tá no nosso soft skill. Né? Você ter humildade. Eu sou uma pessoa...
É difícil falar que eu sou humilde, mas eu me acho, né? Pelo menos eu me acho humilde, mas certamente eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Eu sou muito aberto a esse tipo de troca de aprendizado. Então eu consegui construir um network muito bom, muito rico, né? Independente da indústria, independente, o que vale é a pessoa e o conhecimento e o respeito, né? Então eu acho que para um executivo como eu, né, conseguir continuar performando, né, ou seguir em alta performance, porque a vida não é fácil. Sim. As cobranças não são simples, né, e muitas vezes não são gentis, né, e você tem que saber lidar com isso tudo, né. Para mim não faltando o respeito, pode haver a cobrança que for, no tom que for, no peso que vier, desde que não falte com o respeito. E na necessidade, né, procurar me aconselhar com quem sabe, quem já viu, quem já viveu. Então, procure um ancião. Legal. Né, que você não está sozinho. Se achar que você é o the best, está sozinho, porque eu sou ou estou e eu tenho que resolver, é aí que você fracassa. Legal. Procure um ancião. Legal. E o que você deixaria aí de conselho para hobby, para audiência? O que você faz para se distrair, para sair um pouco das funções, das atribuições? Falou de cozinhar, né? Para me distrair, a minha esposa fala que eu não desligo nunca. Eu sou um cara super ativo, né? Tem 2 celulares, o corporativo e o pessoal? Dois, ou um só? Tenho 2 celulares. Mas consegue, no final de semana, tá conseguindo deixar o outro stand-by? Consigo porque, de novo, tudo são aprendizados, né? Então, eu consigo sim. Não sei até quando, né? Mas eu consigo. Tenho os 2 celulares, sinal de fumaça, né? Quando a pessoa quer te achar, ela te acha. Sim, sim. Né? Mas é importante a gente entender que também pela posição que a gente tem, a gente precisa estar disponível. Sim, sim. Né? Acho que desde que a gente consiga equilibrar, ser achado, estar disponível. E são picos, né? São picos. Pontuais, coisas quando você consegue administrar isso, é tranquilo. Mas eu sou uma pessoa assim, eu durmo muito pouco. Eu durmo às vezes em torno de meia-noite, 1h, acordo por volta de 5 da manhã. Né? Venho para São Paulo todos os dias, volto para casa todos os dias, né? Finais de semana é onde eu procuro dar uma desligada, né? Final de semana, cozinhar então é meu hobby. Adoro cozinhar no final de semana. Tentar inventar alguma coisa e tal. Gosto de viajar muito, né? Então nas oportunidades que a gente tem, sempre a gente viaja. Que eu acho que o viajar te conecta a pessoas e te conecta a culturas. Né? Então sempre que a gente pode viajar, a gente acaba viajando. Enfim, gosto de ver filme, gosto de fazer coisas como qualquer ser humano comum. Legal, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando ao final do Amplifica Cast. O contato do Marcos nós vamos deixar nas redes sociais, então você pode mandar uma mensagem para ele no LinkedIn, se conectar com ele. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar ali, pode ir lá para aquela câmera e se despedir da galera aí. Bom, primeiro, Eric, é um prazer novamente poder participar desse bate-papo, né? Acho que não é nenhuma aula, não é nada, mas é simplesmente um bate-papo onde eu me sinto honrado aí de poder retribuir, né? Poder contribuir, na verdade, com tudo aquilo que a gente viveu, com tudo aquilo que a gente aprendeu, né? É importante dizer que cada um é cada um. Né? Então, eu acho que cada um constrói a tua própria trajetória, né? Eu construí a minha, tenho construindo ainda, acho que tem muita coisa por vir, né? Mas é um prazer sempre poder compartilhar um pouquinho do aprendizado, um pouquinho da experiência. Então, se eu puder contribuir, né, com algum de vocês aí, tô lá no LinkedIn, né? Terei o prazer. Obviamente é só uma questão de administrar tempo, mas no tempo oportuno tenho certeza que eu vou conseguir respondê-los, né? E encontrem aí cada qual o teu caminho. Acreditem que vai dar certo. Acho que é isso. Muito obrigado aí, Marcos. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal.